Amém? Juntos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e murcham os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e murcham os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Ele é incomparável. Tu não és um Deus criado,
por nossas mãos. Nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Só o teu poder é eterno, ninguém define. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não mudarás, não falharás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu somente és Deus. Não mudará, não falhará. Tremendo Deus, assim tu és. Nós te adoramos, Deus. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. Amamos estar na Tua presença, amamos cantar louvores ao Senhor. Receba toda a honra e toda a glória de cada coração aqui, Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Alô, bom dia a todos. Tenho o privilégio de poder, nessa manhã, apresentar o pastor Marlon, que conheci há aproximadamente 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Eu tive livraria na Faculdade Batista, aqui da cidade, né? E nos conhecemos numa das representações que eu fazia para uma editora de São Paulo, a editora Ragnos, na época, e
eu fui para o Rio Grande do Sul como representante dessa editora e visitei o pastor Marlon na casa dele, na época. E não o conhecia exatamente ainda, mas eu entrei em sua casa, a sua esposa Márcia, ele tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, tem 2 netas, né? E ele me mostrou a biblioteca dele. Na época, aproximadamente 20 mil livros. 20 mil livros. Obviamente, nesses anos todos, essa biblioteca cresceu, porque ele é um aficionado por livros, né, de ler. Ele tem uma bibliografia maravilhosa, é doutor, pós-doutorado, em Basileia, né, na Suíça, e estudou, e, enfim. Os livros que ele tem, ao todo, mais de 20, né, Marlon? Alguns estão ali à mesa, se os irmãos quiserem adquiri-lo, está ali. Assim, Marlon, já viajei com Marlon, já visitou minha família, a gente é amigo há muitos anos. Eu tenho o privilégio, e tive mais de perto, alguns anos atrás, de poder andar com ele, de poder ser edificado pela vida dele. Um homem temente a Deus, e que eu tenho o grande prazer de recebê-lo aqui nessa manhã e falar para nós nessa manhã. Então, Marlon, por favor, que o Senhor te use, te abençoe. Quero orar com você aqui. Ele está com uma dificuldade no joelho. Pode sentar. Sentado, eu quero orar por ele, quero que a gente ore por ele, para que o Senhor o use profundamente nessa manhã em nossas vidas. Nas nossas viagens, a gente dava muita risada, apesar de não parecer, mas a gente dava muita risada juntos, né? Tinham as piadas teológicas, que eu nem vou mencionar aqui, mas, querido, é um prazer tê-lo aqui nessa manhã, que o Senhor te use profundamente, amém? Pai de amor, obrigado pela vida do pastor Marlon, Pai, quem tive o privilégio de conhecer e andar durante um tempo, Pai. Que o Senhor o use poderosamente nessa manhã, use aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, ó Pai, para nos edificar. A profundidade do conhecimento que o Senhor tem dado a ele, ó Pai. Que o Senhor possa pegar isso e nos ajudar e nos edificar e nos transformar nessa manhã, Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que dá para ouvir bem? Então tá ok. Tá ok. Tá bom. Um bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Eu nasci bem no centro do estado, ali na cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E a minha família chegou ali na cidade de Ijuí em 1890, faz algum tempo, né? E na casa do meu bisavô, então, começaram também os cultos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ali naquela cidade. Eu recentemente ouvi pessoas questionando o direito de eu tomar determinadas posições dentro da minha denominação. E recentemente, ao ir para a Alemanha, eu ganhei uma árvore genealógica do meu lado materno. E nessa árvore genealógica constava que
pelo menos desde 1840, os meus antepassados eram evangélicos protestantes, faz algum tempo, né? Então eles pararam de pesquisar em 1840, porque a Guerra dos 30 Anos acabou com muitos arquivos na Europa, né? E meu avô materno vem, então, da cidade de Wetzlar, que é bem onde se constituiu também os acordos lá que levaram ao reconhecimento do protestantismo dentro da própria Alemanha. Então, eu tenho hoje uma convicção de que essa história familiar me dá um direito também de dar testemunho da fé e dar testemunho daquilo que Deus realizou na minha história familiar. Então, são coisas que impressionam, assim, e são coisas que marcam a gente. Porque eu nunca entendia como foi que minha mãe, que era protestante, conseguiu convencer meu pai, que era católico, né, de origem austríaca, a se tornar protestante antes de se casar. Porque minha mãe nasceu em 1929, nessa época a mulher não ditava nada no que diz respeito à questão da fé na família, né? Mas minha mãe conseguiu isso, que meu pai se tornasse protestante. Então eu tenho dos dois lados gente que pertenceu assim à ortodoxia, por assim dizer, das duas denominações durante a história, tanto o protestantismo como o catolicismo. E eu, quando visito familiares que eu ainda tenho na Áustria, eu às vezes me surpreendo que eles se mantêm no catolicismo, apesar de todos os desmandos que ocorreram na história da Igreja Católica também nessa região da Europa. Bem, o Fernando conheci, ele falou, há 20 anos. Há 20 anos atrás também eu me transferi aqui para Curitiba, porque eu ganhei o convite de ser professor na Faculdade Evangélica, que hoje é a Mackenzie, né? Então, a gente veio de muda em 2004 e desde lá eu tenho lecionado aqui. Lecionei na Mackenzie, lecionei também na Faculdade Batista e cedi minha titulação também para o reconhecimento do mestrado na Faculdade Batista. E assim temos experiências de lecionar, no mínimo, na metade das faculdades de teologia que existem aqui em Curitiba. Bem, eu fui convidado para falar sobre esse tema, que já foi projetado também, relacionamento do homem com a família. O Fernando nem falou comigo, ele simplesmente jogou esse tema, né? E é o que me vira, então, né? Então eu vou aproveitar e falar bastante. E ao mesmo tempo eu queria dizer que, para mim, uma boa palestra, ela deve ser proporcional ao tamanho também do palestrante. Como eu tenho 1,94 m, né? Vocês estão preparados, né? Então, mas esse é um tema impressionante, um tema importante para nós. E nós sermos perguntados como se dá o nosso relacionamento com a família é uma questão importante. E eu fui de volta aos textos clássicos com relação a isso. Não sei se vocês têm a Bíblia aí, sei que muitos devem saber de cor, mas sempre é importante ouvir de novo, né? 1 Timóteo 5, verso 8, que é onde é dito algo importante sobre a questão do valor da família. Ali ele está tratando das viúvas, né? Que eram abandonadas muitas vezes pelas famílias, mas se aplica também à nossa temática. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É um texto, assim, extremamente direto, né? Dessas cartas pastorais. Se alguém não cuida
da sua família tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu diria que a forma como você reage a isso vai depender da sua própria história familiar. No meu caso, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Então, durante toda a adolescência, eu esperei de Deus uma pessoa, né, que fosse a minha esposa e que se tornasse, junto comigo, também alguém que gerencia a nossa família. Mas há muitos que têm uma história bem diversa, né? Há muitos que começam com experiências no campo da sexualidade, às vezes geram filhos, né? E lá no quarto, quinto relacionamento, somente é que formam a família. Aí é diferente pensar como é que você vai botar ordem na casa, estando essa situação. No meu caso foi diferente porque desde a adolescência eu pedi a Deus por uma pessoa com determinadas características. E de fato foi assim que Deus me uniu à minha esposa, né? Eu sou 43 anos casado, é algum tempo, né? E nesse meio tempo nós lutamos por muitas coisas juntos. Mas há outros que têm uma história bem diferenciada. E hoje, inclusive, dentro das igrejas evangélicas. Eu, quando lecionava aí na Faculdade Batista, eu lembro que durante uma aula eu abri para os alunos compartilharem também suas dificuldades. E uma irmã que estava estudando teologia aí, ela disse: olha, o meu pastor já está no 5º casamento. E era um pastor batista, né? Que ela era uma aluna batista que estava estudando ali. Meu pastor já está no 5º casamento. Então, como é que as pessoas vão começar a lidar com isso? Daqui a pouco vai ser pouco até ter 5, né? Dependendo da idade da pessoa, pode ser que ela já esteja no 10º casamento. E a igreja, muitas vezes, trabalha isso como sendo algo normal. Não, o ser humano é assim. Esse troca-troca acontece porque o ser humano é assim mesmo. Então, como é que a gente lida com isso? Será que essa palavra aqui, de 1 Timóteo 5,8, não vale mais? Não é mais necessário ter cuidado dos da própria casa? É o pai pastor ali que abandona os filhos, que deixa eles se lascarem, né? É o pai pastor que nunca abre a Bíblia com seus filhos e acha que eles estão alimentados espiritualmente só porque ouvem ele pregar no domingo, né? Então, qual é o nosso critério para avaliar o que é cuidar dos de casa? Eu acredito que esse texto levanta N perguntas para nós. Como é que nós temos construído o nosso relacionamento familiar? Como é que nós temos construído o nosso relacionamento com os filhos? O que é para nós não negar a fé? Será que a vida em família é algo crucial ou é só porque eu acho que eu tenho a teologia certa, por isso eu não nego a fé? Tanto faz se minha esposa está lascada, se ela chora todos os dias, se os meus filhos não querem ir na igreja comigo, e assim por diante. A gente poderia construir muitas coisas em cima disso, né? Estão vendo? Aqui não se pergunta se você é dizimista ou não. Aqui a pergunta é como é que você lida com o pessoal da sua família. Como é que você faz no relacionamento com a família como um todo. E essa é uma pergunta crucial. Temos negado a fé nessa dimensão? Ou na nossa vida acontece realmente uma questão de priorização do que é viver a fé? De acordo com 1 Timóteo 5,
descobrir se você está na verdadeira fé, a gente descobre olhando para dentro da sua família, como é que as coisas andam lá. Então, esse texto logo me veio à mente. É um texto tradicional ao se falar de família, mas nem sempre a gente puxa isso para dentro da nossa vida, né? Isso é bom de aplicar para os outros, para quem nós damos, cursos de aconselhamento familiar, para outros que precisam de nós na igreja, né? Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta é como é que você cuida dos da sua casa. Eles realmente têm esse fervor espiritual que você quer testemunhar que você possui? Eles se julgam alimentados espiritualmente como devem ser? Como é que se dá essa absorção? A absorção desse testemunho de fé é uma absorção variada. Vai depender também da história de cada filho, de cada filha. Lá em casa, os meus 3 filhos são nascidos no mês de maio. Então, dia 1º de maio, a minha filha comemorou 41 anos. Eu sou meio velho já, né? Há 41 anos sou papai. Então, eu me perguntava no início, como é que vai ser isso aí? Como é que eu vou compartilhar a fé com essa filha que acabou de nascer? Então, com 2 anos de idade, eu comecei a ler a Bíblia para crianças com ela. Então, eu li a Bíblia diariamente com ela, com a Ana, né? Que é essa filha que hoje mora na Alemanha. Então, a gente conversava muito sobre o texto bíblico. E quando ela chegou à idade de 4 anos, então 2 anos depois de nós começarmos a fazer leituras bíblicas, ela praticamente me exigiu, num dia desses de leitura da Bíblia, ela exigiu de mim que eu ajudasse a aceitar Jesus. Era muito cedo. Eu nunca tinha evangelizado e levado à fé uma criança de 4 anos. Mas minha filha quis isso, só porque a gente estudava a Bíblia juntos. Então, muitos pais perdem os filhos porque não estudam a Bíblia com os filhos. E isso posso falar como pastor também, né? Muitos pais acham, eles já têm que chega o bombardeio espiritual nos seus ouvidos, né? Mas com minha filha foi assim. Com 4 anos ela estava exigindo já que eu fizesse o trajeto com ela. Desde lá ela não esqueceu isso. Eu lembro que eu resisti, eu pensei, isso é muito cedo para tomar uma decisão dessas. Porque eu não conhecia crianças de 4 anos que fossem recém-convertidas. Mas minha filha exigiu isso de mim. Mesmo que eu tentasse desviar a conversa, tentasse dizer para ela, não, espera um pouco mais, pensa mais. Então, cada um absorve de uma forma variada. Com os meninos, eu tenho a filha de 41, daí um filho de 37 e outro de 35, com eles foi em fases diferentes da vida. Porque nós saímos do Brasil, eu fui fazer doutorado na Suíça e morei na Alemanha por 5 anos e 10 meses. Então, lá eles foram comigo em tudo que é atividade na igreja. A igreja que eu frequentei no sul da Alemanha, na divisa com a Suíça ali, ela tinha um grupo de escoteiros cristãos. Tinha 200 escoteiros no grupo de escoteiros cristãos só daquela igreja local. E foi algo marcante para nós, né? A igreja vivia cheia de jovens, diferentemente do que em outros locais na Alemanha. Então, esses filhos, eles não aceitaram Jesus nessa fase, eles aceitaram ao voltar para o Brasil. E foi o primeiro retiro espiritual com adolescentes e jovens da minha igreja, que eu pastoreava lá na Grande Porto Alegre. Foi ali que eles aceitaram a Cristo.
eu estava junto, né? Eu fiz o chamado para quem quisesse aceitar Cristo, e lá foram para frente, então, meu filho de 9 anos e o outro de 11. Então, são absorções variadas. Se uma criança com 4 já estava madura para essa decisão, esses outros precisaram de bem mais tempo. E até hoje eles estão na igreja, né? E essa foi uma marca também. Esses tempos, um aluno meu de teologia veio rir da minha cara, né? Ele disse: professor Marlon, o senhor só leu um livro da Bíblia? Eu pensei, o que ele quer? É que meus filhos todos têm o seu nome vindo de um dos livros da Bíblia, né? É a Ana, é o Samuel e o Davi. Isso tudo está em 1 Samuel, né? Então, esse guri quis me carimbar com essa marca aí, que eu só tinha lido 1 Samuel na Bíblia. Mas é que no Dia das Mães, a primeira vez que eu preguei, no Dia das Mães, eu preguei sobre a Ana e como é que foi a gravidez do Samuel e como foi o desdobramento disso. E acabaram os filhos herdando, então, o nome. Que eu falei com minha esposa e disse: olha, para mim é marcante o nome Ana, né? Graça, presente de Deus. Samuel, né? Deus ouviu. E também Davi, né? Então, são marcas que ficam, e experiências diversificadas e absorções variadas também. E os meus filhos, cada um vive fases da vida espiritual de uma forma distinta do que o outro, né? Assim também na questão acadêmica, né? Meus pais se sacrificaram e pagaram para mim um colégio evangélico privado, né? Então era caro isso aí para mim e para o meu irmão. Então, lá nesse colégio em Ijuí, eu era o melhor aluno de matemática da minha turma. E era também, eu acho que, o melhor aluno de física. E é interessante, né? Até 15 anos era essa aí a trajetória para a minha vida. Até que Deus me chamou para o ministério. E eu larguei as ciências exatas, né? Para seguir o chamado para preparação para o pastorado. Então, as absorções nossas são diversificadas. As experiências também são. E isso se vê aqui nesse texto de 1 Timóteo 5:8. Porque é quando cuidamos da própria casa e alimentamos espiritualmente que vamos ver também a consequência dessa vida com Deus. A consequência de estudar a palavra e a consequência de orar e ter alvos de oração junto com os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente, como pai, pensa, a gente estabelece os alvos de oração e nem dá espaço para os filhos dizerem pelo que eles precisam de oração. Então, as epístolas pastorais, elas alertam para o fato de que a família tem que crescer unida. E a partir dessa conversação em família é que vão vir também os direcionamentos da parte de Deus. Então, vamos ver um outro texto em 2 Timóteo 2, que, ao meu ver, começa a mostrar, então, modelos para a vida de família. Sei, vocês têm a Bíblia aí também, gostariam de ler parte, né? Então, aqui em 2 Timóteo 2, vão aparecer 7 modelos que são aplicáveis para o ministério cristão, mas também são aplicáveis para dentro da vida em família, né? Alguém gostaria de ler o versículo 1 e 2, em voz alta? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, ele começa chamando aqui o que segue de perto o Senhor como sendo filho, né?
É a melhor designação encontrada ao redigir essa segunda epístola a Timóteo, para aquilo que é comunhão com Deus. Você ser um filho espiritual, né? Então, é o primeiro modelo. Ser filho, seja filho. Porque isso é para... Pelo menos isso a gente era para saber como é que é, né? Mas é claro que muitos de nós não temos um relacionamento bom com o pai, com a mãe, e não usamos essa exemplificação. Mas aqui no texto bíblico, ser filho é uma questão essencial. É a partir daí que se constrói todo o restante. Outra pessoa lê para nós o versículo 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então aqui o alerta é que você deve ser um bom soldado de Cristo, né? O segundo modelo para a vida cristã e também do relacionamento, eu diria relacionamento dentro da família, entre você, pastor, e os seus filhos. É que eles se vejam também como soldados de Cristo, né? E é interessante que depois de falar que nós somos filhos, diz que nós somos soldados e aponta para o sofrimento como parte disso. Muitos querem uma vida cristã sem sofrimento, né? Eu encontrei muito estudante de teologia que só queria vitórias espirituais, quanto que o texto bíblico fala de sofrimento. Se demonstra que você está no caminho do Senhor se você sofre como um bom soldado sofre, né? E se você tem o objetivo de satisfazer aquele que chamou você para ser soldado de Cristo. Então, isso se aplica à vida cristã e à vida em família também, né? Nossos filhos precisam crescer nessa dimensão de que o seu pai tem um chamado, eles também têm um chamado, que tem que combinar com isso, né? Então, é um segundo modelo apresentado aqui, né? Daí o versículo 5, alguém poderia ler para nós? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com a regra. Então, o terceiro modelo é ser um atleta, um lutador, né? Então, eu estava antes tomando café aí com alguém que está na área atlética, né? O que significa ser atleta? Eu, na época de colégio, eu fui atleta também, mesmo que a minha barriga não convença, talvez, mas eu fui arremessador de peso. Cheguei a participar no campeonato estudantil gaúcho como arremessador de peso, até na final em Porto Alegre, né? Então, o atleta ele tem que perceber determinadas questões que estão vinculadas a essa luta, né? Assim também a relação pais e filhos tem que ser uma relação desse tipo. Nossos filhos têm que saber que eles são atletas, eles são chamados para lutar junto conosco pela mesma causa, a causa do Evangelho. Mas daí vem um quarto modelo, né? No versículo 6. Outra pessoa lê para nós? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Então, aqui é dito também que você é um lavrador, né? Não sei quantos de vocês têm experiência na área agrícola, né? Mas o lavrador, ele tem um trabalho que é duro, é pesado também. Ele precisa estar lá na época que é época de semear. Ele precisa estar lá na época que é época de carpir, tirar o inso do meio do plantio, né? E aqui diz que ele deve ser o primeiro também que participa dos frutos, né? Então,
essa escolha aqui de 2 Timóteo 2 é impressionante, é um leque de modelos de trabalho na sociedade, e que ele diz isso aí deve estar também na relação nossa com a causa de Cristo, mas também nossa com a nossa família. Você é para ser um filho fiel, você é para ser um soldado bom, um atleta lutador e um lavrador. Então, são questões chaves, né? E agora vem, então, o quinto modelo, no versículo 15. Alguém lê para nós o 15? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, você é para ser um obreiro aprovado, um obreiro que demonstra na prática que você aprendeu a fazer a coisa. E porque você é um obreiro aprovado, você não tem do que se envergonhar. Quantos são os pastores que têm do que se envergonhar no ministério, né? Que não conseguem fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Mas isso pode ser transformado pelo retorno a uma vida consagrada a Deus, né? E aquilo que nós temos de ter como sinal é manejarmos bem a palavra da verdade. Como é que você maneja a Escritura? Você tem tempo para estudá-la? Ou você só lembra ainda aquilo que decorou lá quando você fez o seu curso de teologia? Ou quando você ainda estudava a Bíblia lá na igreja de onde veio? Esse texto nos chama de volta a antigas práticas, que muitas vezes são esquecidas. Ser um obreiro aprovado. Isso a gente demonstra pela forma como maneja com a Bíblia. Nós devemos ser conhecidos por isso aí. E para mim essa foi uma marca. Eu estudei teologia em várias instituições teológicas. E eu lembro que eu decidi na segunda instituição teológica que eu fui estudar, que eu só entraria numa discussão se eu tivesse realmente bem convicto daquilo que era o tema da nossa conversa. Então, uma vez eu questionei um professor alemão que tem livros e mais livros publicados na Alemanha, exatamente sobre o texto de Gênesis, né? E ele parou daí o meio da aula e ele disse: mas como vocês já estudaram esse texto? Eu disse: não, é que quando eu estudei hebraico eu decorei o vocabulário inteiro aqui do início de Gênesis. Eu tive o privilégio na Palavra da Vida de ter como professor de grego e hebraico o professor Valdir Carvalho Luz. Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um dos que escreveu um dos dois interlineares do Novo Testamento, né? Tem um interlinear que a Sociedade Bíblica publicou e tem esse da editora Agnus. Então, eu fui aluno de grego e hebraico do Dr. Valdir. Ele já é falecido agora, né? Ele era presbiteriano, né? De origem, mas ele dominava só 46 línguas. Não sei se vocês já passaram disso ou não, né? Mas para mim era marcante. Nós, muitas vezes em aula, nós tínhamos que pedir: por favor, fala um pouco mais fácil, porque nós não estamos conseguindo entender. Mas aquilo me marcou, sabe? Porque eu estudei lá com ele, grego e hebraico, depois eu me transferi para a Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, onde eu tinha esse professor alemão, né? Que é um comentarista famoso lá também. Não é o caso de citar nome aqui, mas para mim foi algo marcante, né? Naquilo que eu estava bem preparado, eu podia entrar em discussão com quem quer que fosse. Na época eu era só estudante de teologia, né? Não tinha nenhuma pós-graduação ainda.
mas é aquilo que está sendo alertado aqui. Maneja bem a palavra. For falar da Bíblia, não passa vergonha, esteja preparado para, de fato, defender esse ponto de vista. E aí tem o sexto modelo, né? No versículo 21. Alguém lê para nós o 21? Então, aqui fala de ser um utensílio para a honra, né? Então, quem se dedica a Deus, esse é um utensílio que serve para a honra de Deus também. E tem uma vida que segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, há modelos claros aqui para a vida do pregador do Evangelho e para a vida do pai também, do homem dentro de casa, que é para ser líder em todas essas dimensões. E, por último, o versículo 24 traz o sétimo modelo, né? Alguém leu o 24 para nós? Servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Então, é servo do Senhor também, né? Alguém que prega o Evangelho é servo do Senhor. Ele não está a serviço de uma denominação, mas ele está a serviço do Senhor. E só em segundo lugar, a serviço da denominação. Então, esse segundo capítulo de 2 Timóteo, ele mostra dimensões que se aplicam à vida do pregador, dimensões que se aplicam à nossa vida dentro da família. São dimensões importantes para cada um de nós, dimensões que nós devemos levar muito em conta. Vamos ver mais um texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17 também, onde aparece o alerta daquilo que Deus espera de nós. Alguém poderia ler para nós? O 14 primeiro. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, aqui é dito claramente para Timóteo: permaneça. Se você permanecer, você vai crescer, você vai ter autoridade, você vai ter uma vida onde vai se perceber que Deus está atuando ali, né? E quando é que começa isso? O verso 15 diz quando é para ser o início. Alguém leu 15 também, em voz alta? Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Você é para saber as sagradas letras, as sagradas escrituras. Então, isso é uma característica de alguém que serve a Deus no ministério, mas é para ser uma característica de um pai também. Os filhos é para olhar para a vida do pai e perceber, olha, ele sabe as sagradas letras. Eu, desde que aceitei Cristo, com 15 anos de idade, o conhecimento da Bíblia tem sido uma constante. Então, é aquilo que diz aqui, né? Quando nós começamos uma vida de fé, nós temos que crescer no aprendizado das Sagradas Escrituras. E o mesmo vale para quem está no ministério. Não há sentido de qualquer um pastor achar, eu já sei da Bíblia que chega, né? Isso às vezes tem gente que pensa, ele já decorou alguns versículos, ele já sabe como aconselhar todo mundo, ele já tem as respostas prontas. Mas não, aqui na fala com Timóteo, é dito que ele tem que continuar conhecendo a Sagrada Escritura. Não é algo que
você tenha acabado esse processo, né? Eu fiz curso de teologia e, na minha época, se estudava 6 anos em tempo integral para acabar o curso de teologia. Foi o meu tempo de estudo durante a graduação. Daí eu saí para pastorear em Maringá e depois eu fui chamado para fazer parte da primeira turma de mestrado em teologia, reconhecida pelo MEC. E lá foram 2 anos em tempo integral, só estudando teologia. E depois eu fui convidado para lecionar, ainda fiquei 8 anos lecionando, que eu me ocupava em termos de tempo integral, e até que eu saí do Brasil para fazer o doutorado, né? Foram quase 6 anos de estudo no doutorado. E depois disso eu tenho mais 4 pós-doutorados. O Fernando nem sabia, né? O meu último pós-doutorado foi sobre a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vocês já ouviram falar dessa Bíblia ou não? Já. Quem que acabou a tradução dessa Bíblia? Alguém de vocês sabe? A gente lê ali, né? Bíblia de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, dentro de uma família católica, né? Ele foi criado pelo tio dele, que era padre católico, só que com 15 anos ele fugiu de Portugal e foi morar ali na região da Índia, na região dos países holandeses ali. Aqui, então a Holanda conquistou de Portugal. Então ele estava pastoreando nessa região, né, perto de Jakarta, e lá ele começou a fazer a tradução da Bíblia. Não sei se vocês sabiam que a tradução do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida foi acabado aí na Ásia. Não tem nada a ver com Portugal, nem com o Brasil, nem com qualquer outro país. Só que daí eu li que João Ferreira de Almeida morreu enquanto traduzia Ezequiel. E agora, quem acabou Ezequiel? Quem traduziu Daniel? Quem traduziu os 12 profetas menores? Eu não sabia, né? Até que eu descobri que foram missionários alemães que estavam na Índia trabalhando e evangelizando o povo tamil, né? O povo tamil da Índia. Eles é que viram que a Bíblia não estava acabada e eles tomaram para si essa tarefa, porque eles tinham uma congregação de fala portuguesa dentro da sua área missionária. E eles acabaram essa tradução, né? Eram missionários advindos da cidade de Halle, na Alemanha, missionários treinados por Germano Frank, né, que é o grande líder dos pietistas nessa época, e eles traduziram lá, acabaram de traduzir lá, na Índia mesmo, isso aí, e era para ser publicada em Halle, essa Bíblia completa. Mas aconteceu que seria mais caro mandar imprimir isso na Europa, e eles acabaram levantando ofertas para implementar uma gráfica mesmo na própria Índia. E assim sai a Bíblia completa em português, traduzida por missionários de origem alemã que haviam estudado teologia em Halle. É uma história interessante, né? A história mundial do cristianismo está interrelacionada, né? Quem ia imaginar que os alemães lá fossem acabar de traduzir a Bíblia para o português? Mas é assim que aconteceu. E é isso que eu trabalhei no último doutorado, né? E eu até espero ainda poder publicar um livro contando da verdadeira história da tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Eu
eu encontrei lá os manuscritos desses missionários, onde eles relatam as dificuldades que há em cada texto, etc., etc. Então, esse negócio de saber a Sagrada Escritura, isso perpassa toda a história da missão. E tem que perpassar a história da minha e da tua família também, né? Essa filha que aceitou Jesus com 4 anos, a Sagrada Escritura fez um papel determinante nisso. E o mesmo tem ocorrido com os meus 2 filhos, né? Então você tem que saber as Sagradas Letras, aprender a Escritura, né? De acordo com o versículo 16, porque ela é inspirada por Deus e útil. E isso acontece para que você aprenda a ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao meu ver, esses são modelos antigos, né, que talvez está na cabeça de cada um de vocês, mas que nós temos que sempre de novo retomar. Nós temos que sempre de novo nos relembrar que mesmo que você tenha, no meu caso, 43 anos de pastorado, você tem que ler a Bíblia diariamente para se alimentar e não morrer de fome, né? Às vezes tem gente que pensa, não, mas eu já estudei que chega. Deixa a igreja estudar a Bíblia, eu não preciso mais. É isso. Aqui, de acordo com 2 Timóteo, é algo impossível, né? Então é um grande desafio na nossa vida, né? E vamos pegar para Tito 1 também, onde tem algo importante, né? Que eu acho que tem a ver com todos nós. Alguém lê o versículo 6 para nós? Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Então, aqui diz, né, que quem quer ser presbítero deve ser marido de uma só mulher. Para mim, me marcou aquela estudante de teologia dizendo, o meu pastor já está no 5º casamento, né? Como é que nós lidamos com isso na igreja, né? Porque cada vez mais se relativiza o que a palavra ensina, né? E muita gente diz, isso é normal. E nem lida com isso como sendo problema. Eu não estou com isso relativizando o fato de que nós temos um Deus gracioso e que se alguém escorregou nessa área, Deus certamente perdoa. E Deus reconstrói nossa vida também, vida em família, né? Mas quando a relativização é que é o normal, aí a coisa é problemática, né? Então, o grande modelo aqui nas epístolas pastorais foi em 2 Timóteo, é aqui em Tito, né? É que o cara seja marido de uma só mulher, se ele quer ser pastor, né? É claro que pode ter havido conflitos, né, no matrimônio e a pessoa se separar, mas isso ser completamente relativizado, aí que se torna problema. Eu acho que os pastores da minha ex-aluna, eles estavam gerando um problema não só para si mesmos, mas para toda a igreja que pastoreava, né? E achar que tanto fazem em qual relacionamento você está, né? Então, marido de uma só mulher, é uma ênfase aqui. E que tenha filhos crentes, né? É interessante, não é só a mulher que é para seguir o Senhor, também os filhos do pastor. Então, nós temos de retomar isso e começar a cativar nossos filhos para estudar a Escritura, né? Então, os filhos podem ter toda uma outra vocação. Essa minha filha, que está na Alemanha, ela é formada em fisioterapia e atualmente ela trabalha lá na Alemanha como fisioterapeuta. E ela é também alguém que tem grandes dons na área linguística. Acho
que ela deve dominar umas 5 línguas, porque nós fomos lá para a Alemanha, né? Passamos 6 anos lá, e ela entrou num ginásio humanístico na Alemanha. Então, ela estudava 6 horas por semana de latim, né? Ela fez isso nos 6 anos que tivemos na Alemanha. Ela também era boa em inglês, ela quase se formou em Curitiba, na Federal, no curso de inglês, na universidade. Inclusive, ela foi 1 ano como missionária para a Grã-Bretanha. Então, são áreas que não são o meu forte, mas é a área forte da minha esposa, né? Minha esposa é uma linguista, né? Ela se formou em alemão na Federal, né? Então, tem que ter um chamado para isso. Já os meus 2 filhos herdaram mais essa questão de ciências exatas. Um é engenheiro elétrico, né? Ele trabalha numa firma a nível de toda a América Latina. Aí ele vai lá para o Peru, e é para ele instalar nas máquinas de construção de estradas o sistema computadorizado da máquina fazer a estrada sozinha. Eu nem tinha ideia de que isso era assim hoje, né? E antigamente, se você queria cortar uma estrada, tinha que ter 2 pessoas fora, uma que dizia vai mais para a esquerda, vai mais para a direita. Mas agora ele instala isso na máquina e a máquina faz sozinho, né? E nunca acontece um erro sequer da estrada sair 1 centímetro diferente do que foi programado, né? Então, isso é um outro chamado, né? Você ter um filho profissionalizado nessa área. O outro filho trabalha num banco a nível nacional. Então, cada filho tem um chamado distinto, mas o importante é que você continue testemunhando para eles sobre Deus, sobre o que Deus faz. Então, aqui diz que é para ser marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que seja alguém irrepreensível, né? Ou seja, que se você for acusado por alguém, vai ter ali um testemunho claro de que você está seguindo o caminho do Senhor. E também o verso 8 diz que ele é hospitaleiro, né? Ele é hospitaleiro e possui domínio próprio. E aí, conclui no versículo 9, ele é apegado à palavra fiel. E ele tem poder para exortar e convencer os que o contradizem. Gente, eu trouxe com isso à tona de novo os textos bíblicos que falam sobre como é que acontece o relacionamento do homem com a família. Eu podia trazer uma série de outros enfoques, porque eu tenho também uma pós-graduação em serviço social da família, né, a partir da visão sistêmica, mas eu acho que esses enfoques bíblicos, eles são muito claros na sua origem, eles deveriam influenciar toda a nossa visão de família também. Gente, eu queria trazer isso aí e deixar em aberto se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. O Fernando já está louco por acabar. Tem que me acertar com ele depois. Tudo certo, gente? Espero que isso desafie a gente a retomar antigos objetivos, né? E talvez estiveram muito mais claros há um tempo atrás na nossa vida. Amém. Bom dia. Muito obrigado, pastor. Eu acho que eu tenho que dizer muito obrigado, professor, né? Pastor, professor. É um pastor, professor,
pastor. Muito obrigado, acho que foi uma aula aqui para todos nós, né? Estava comentando lá com o pastor Francisco, né, como é bom a gente aprender, né? E assim também eu queria fechar isso, né? Se a gente tem um incentivo desses de aprendizado, a gente tem um incentivo de ter 20 mil livros em casa. Não sei se alguém de vocês tem. Eu estou indo para lá, mas não tenho ainda, e está longe, eu diria, né? Se alguém de vocês ainda não tem pós, Deus exigiu isso e exige isso de algumas pessoas. Não faz isso para todos nós, né? Felizmente ou infelizmente. Então, eu agradeço muito que Deus tenha lhe usado nesse sentido e dado essa orientação. E para nós, né, seres mortais, aí, né, como a gente brinca, que bom que a gente tem esse incentivo de pessoas assim, de visualizar pessoas assim e ter isso como meta, né, buscar isso também. Então, Deus tem nos dado a graça de estarmos juntos, de estarmos ouvindo pessoas, ouvindo, né, cada um de nós, cada um tem a sua experiência. Você que está nos visitando hoje, que bom que você está aqui com a gente. Você pode dizer assim, puxa, mas eu não tenho 20 mil livros em casa. Eu também não, né? Puxa, eu ainda não fiz, né, tantas pós, né, tantas mestrados, e, enfim, eu também não. Mas Deus tem me usado, e tenho certeza que Deus tem um plano para a tua vida também. Deus quer usar cada um de vocês, né? Vocês visitantes, puxa, é um prazer, vocês não imaginam como a gente fica feliz ali. Eu fico ali atrás e vejo vocês e, puxa, que bom que vocês estão com a gente, porque vocês estão tendo oportunidade de aprender, né? Estão tendo oportunidade de tomar um cafezão aí, né? Legal, conversar, ter umas boas conversas ali, conhecer, né, pessoas que a gente rever pessoas, né, Eduardo? Tanto tempo que a gente não se vê, né? O Eduardo está aí com a gente hoje. É um prazer enorme aí estar com vocês. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? A gente tem sido abençoado nesse Café dos Homens. Pediria para o Rodrigo lá, não sei se é possível, coloca o banner ali do café, do encontro de homens nas quartas, se você puder. Essa é uma oportunidade única. Eu sei que muitos de vocês trabalham, assim como eu trabalho, e sei que vocês teriam dificuldade para estar aqui numa quarta-feira à tarde. Mas sei também de muitos de vocês que teriam essa possibilidade. O Ismael tem tocado isso com mais algumas pessoas. É um grupo pequeno, sim, mas tem sido bem efetivo. Então, se você tem essa oportunidade de vir, assim como o Carlos falou no início, venha, participe. São temas bem atuais, temas do dia a dia de homens, e que podem ser ali debatidos mesmo, né? Ali você tem a oportunidade, como é um grupo pequeno, você tem a oportunidade de debater, de colocar a tua posição, de colocar, de repente, uma dificuldade nessa área que você tem na tua vida. Então, não deixe de aproveitar esses momentos. Esse mês, como o Carlos também disse, dia 29, nós vamos ter ainda mais um encontro. Coincidentemente, né, por conta das agendas aí, nós tivemos que fazer essas alterações, então vamos ter 2 encontros em junho. Dia 29 estamos de volta. Então, venham, participem, né? Deixem Deus ensinar para vocês, deixem Deus falar com vocês através desse tipo de encontro também. Tá bom? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. O Fernando já comentou, existem livros ali fora, se você tiver interesse nos livros que o pastor editou, escreveu. Então, estão ali, fiquem à vontade ali para dar uma olhada e, quem sabe, adquirir livros ali também. Tá bom? Fernando, Carlos, esqueci de alguma coisa, pastor? Dá para começar. O primeiro pode ser ali, né? Pastor? Estamos encerrando? Sim. Senhora, vem com a gente, por favor. Sim, essa é a minha intenção mesmo.
Primeiro, lembrar para vocês que quem tem estado com a gente muitas vezes é o Gernot, que ficou viúvo nessa quarta-feira à noite, sepultamento foi quinta. Se você puder encontrar com ele e dar um abraço, ou quem sabe uma mensagem, muito importante. E você que é homem e que é casado, talvez possa imaginar